Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Prontos estamos para começarmos o dia estudando a palavra, ouvindo a voz de Deus. O que Deus quer que a gente ouça esse dia, né? Quais são as suas instruções para nós? Vamos juntos nessa jornada. Todos os dias estamos aqui estudando a palavra de Deus e é importante que assim continuemos, porque é a luz que ilumina nosso caminho. Obrigado por sua companhia, por compartilhar esse vídeo. Continue compartilhando. Se ao final gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever caso ainda não tenha feito. Vamos à nossa meditação de hoje, as Escrituras e a verdade. Bom, você se lembra que Jesus disse ser ele a própria verdade. Para João, a verdade é muito mais do que um compêndio de ideias e filosofias, por mais que seja engenhosamente construída. Para João, o Evangelho é o próprio, a verdade é o próprio Jesus em pessoa. Jesus é a personificação da verdade. O próprio Jesus apontava a importância das Escrituras como a manifestação da verdade, né? Eu vou ler para você o que está aqui no verso 31 do capítulo 5, e o verso 39, quando diz assim, ó: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Olha a importância que Jesus dá, ou seja, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Aí o verso 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, quando você estuda a Bíblia, você vai se deparar com a grande e inequívoca verdade. As Escrituras irão apontar para mim. Contudo, verso 40, contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Olha aí, coisa interessante, né? Então, Jesus, ele aponta para as Escrituras como uma manifestação também da verdade. Jesus é a personificação da verdade, mas as Escrituras é quem aponta para ele. O próprio Cristo usou a palavra como validação do seu próprio ministério, quando ele encontra com aqueles discípulos de Emaús que não compreendiam por que Jesus deveria morrer. No verso 27 de Lucas 24, nos diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está vendo aí? Como Jesus recorre às Escrituras para validar o seu ministério? É assim, queridos, nós não podemos desconsiderar o que foi nos dado por revelação na palavra. Quando nós vamos a palavras, vamos a Cristo, as Escrituras apontam para Cristo. Se você é um cuidadoso estudante da palavra de Cristo, você vai ser um adorador de Jesus, porque as Escrituras apontam para ele, né? O próprio Jesus diz lá aqui no verso 46, né, do capítulo 5 de João, ele diz assim, olha que interessante, verso 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quando ele fala não creio em Moisés, está falando dos 5 principais livros do judaísmo, que é o Pentateuco, aqueles livros escritos por Moisés. Ou se vocês não acreditam lá nessas escrituras, não poderão acreditar em mim, porque as escrituras falam a meu respeito, né? Bom, há uma corrente filosófica por aí que diz que nós não devemos aceitar como norma de prática e fé a tradição que os homens criaram ou herdaram. Ei, amigo, o próprio Cristo fala contra essa prática. Quando ele disse para os fariseus, vós anulais as Escrituras por causa da vossa tradição. Quando a tradição está em harmonia com o que está escrito, maravilha, legal, vamos seguir, precisamos seguir. Mas quando a tradição invalida ou contradiz o que está escrito, rejeite a tradição, porque não passa de engenhosidade humana.
e fique com a palavra de Deus porque é mais seguro. O próprio Jesus fez isso, né? O Jesus citava as escrituras de quando em quando, né? Ao citar o livro de Êxodo, por exemplo, Jesus perguntou, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Está lá em Mateus 22, versículo 31 e 32. Zacarias disse assim, ó, quando se referiu a Deus, havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Deixa eu ler esse texto com você, Lucas 1, versículo 70, como que através dos profetas Deus fala à humanidade, né? Através dos profetas, ó, Zacarias falando assim, ó, 1, versículo 70. Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Tá vendo aí? Que coisa interessante. E Atos 1, versículo 16, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, Pedro dizendo aquela grande multidão que estava ouvindo o seu sermão. Coisa linda, né? É isso. O próprio Jesus recorre às escrituras, né? Para validar o seu ministério, para guiar o seu povo. A própria Bíblia, falando acerca de si mesmo, diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então não dá para desconsiderar aquilo que foi nos dado como revelação, que é a palavra de Deus. Deixa eu ler essa parte da lição que fala assim, ó. A Bíblia não é um livro didático de ciências. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Não é esse o propósito das Escrituras. Contudo, faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta à luz que nos permite enxergar. Sem ela, estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo o que existe. Eu assino embaixo nessa declaração, porque sem as Escrituras estamos soltos no universo, sem rumo, direção, propósito, existência, sentido. As Escrituras é quem nos dá, amigos, o caminho. Você só entende a origem nobre da humanidade por meio das Escrituras. Do contrário, as pessoas ficam falando por aí que nós viemos de uma ameba, que eles têm essa compreensão, tudo bem, eu não tenho. A minha compreensão é de que a minha origem é muito mais nobre. Somos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. Que essa seja também a sua compreensão, viu? Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, santo é o teu nome, Criador de tudo que existe. Tu és a verdade, mas nos deu a palavra, as Escrituras, como fonte da verdade também. Nos ajude, Senhor, a estudá-la, a avaliar qualquer experiência ou ensino por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã terminaremos aqui a nossa semana de estudos. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.